a vantagem e desvantagem disso? Bom, a desvantagem que os críticos dessa proposta alegam é que a pessoa não vai receber fundo partidário, a pessoa não vai ter estrutura partidária. Mas eu, por exemplo, fiz minha campanha com recursos próprios. Entendeu? Então é uma escolha. Porque cria um argumento de que é ruim para o candidato avulso, ele não ter estrutura. Cria um argumento, em tese, de proteção ao candidato avulso, sendo que ele quer o direito a... Você entendeu? Então, os argumentos que eles utilizam contra não me convencem. Para mim, o intuito é manter esse cartel de partidos, onde o cidadão ele quer concorrer, existem cidadãos que querem votar nele e você tem uma barreira, que são os partidos, que é o dono do partido que vai decidir quem é que tem legenda para qual cargo, entendeu? Então, assim, eu penso que é muito ditatorial nós não termos sequer a possibilidade, né? Pelo menos para os cargos majoritários. Goste-se ou não do presidente, né? Goste-se ou não dele. Tá. Ele ganhou vinculado a um partido, se desvinculou, e agora é flagrante que ele está se vinculando a um outro partido porque é uma exigência senão ele não... da legislação. Porque senão ele concorreria autonomamente. Exatamente. Eu também seria uma candidata que preferiria concorrer de maneira autônoma, independente. Porque você não tem a carga do partido, né? Porque é muito ruim, porque assim, é ruim... Pega toda a carga negativa das pessoas que estão lá. Sim, e a gente também fica numa situação difícil. Eu que gosto de falar o que eu acredito de verdade, você também às vezes pensa, meu Deus, se eu falar isso é contra o que o partido... Você também acaba implicando as outras pessoas. Tem os dois lados, né? Do partido, acontecer uma coisa errada, ou a bandeira do partido não te corresponder... completamente, mas também a gente fica numa situação. Às vezes você fala uma coisa que não é o que o presidente do partido pensa, você implica todo mundo, você entendeu? Então é ruim, né? Eu vejo muito isso, né? Não votou com o partido, mas as pessoas não têm individualidade aí de não querer um pacote completo? E dependendo do partido, manda porque embora. Expulsa, pune... pede o mandato. Acho que a Tabata aconteceu sim, isso, sim. Né? Então, assim, é uma dinâmica que não me agrada, né? Não me agrada. E como eu entendo que nós temos que dar passos para uma verdadeira reforma política, me parece que o primeiro passo seria admitir essas candidaturas avulsas. Esta ação que tramita no Supremo, ela está sob a relatoria do ministro Barroso, e eu tinha esperança que ele desse uma liminar, né, permitindo essas candidaturas. Mas ele vem sinalizando no sentido contrário. Semana passada, por exemplo, ele deu um voto para retirar o mandato de um deputado que mudou de partido no curso do mandato com autorização do partido que o elegeu, e ainda assim o ministro deu o voto para tirar o mandato do deputado. Tô falando do caso em tese. Nem sei se o deputado é bom, se não é bom, não sei dos projetos dele, mas eu fui ler a decisão e eu fiquei triste, porque vejo como um retrocesso. Claro. E um sinal de que o ministro Barroso não vai caminhar com essa pauta, né? Com certeza, se tem essa perspectiva, mas uma outra coisa também que me incomoda é a quantidade de partidos. Por que tem tanto partido assim? O melhor mesmo? O partido virou um business. Então. Entendeu? Virou um business. Tanto é assim que é só analisar a dinâmica dessa filiação do presidente e as pessoas que fazem a análise. O que o presidente Valdemar, né, presidente do PL, quer? Ele quer fazer deputado. E não é só ele, tá? Estou dando um exemplo aqui, mas são todos os presidentes de partido. Alguns porque querem manter seu partido vivo, porque tem alguma ideologia, mas a esmagadora maioria porque quer fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de TV. Então é business. Para poder negociar. Né? Então, assim, eu acho muito triste que nós nos contentemos com um quadro desses. Se você admite a candidatura avulsa, você tira um pouco do poder, né, desses de ter que ter um partido. Desses chefes, vamos dizer assim. Porque hoje os caciques, tem muito dono de partido que não tem voto. Então, ele próprio não é uma pessoa que vai se arriscar e ele fica só negociando legenda, entendeu? E também quando chega o fundo eleitoral, ele meio que escolhe para quem que ele quer. Escolhe. Isso é uma outra coisa que é uma ilusão.
Né? Eu vejo um monte de gente falando, não, a democracia é cara, é necessário. Desculpa, amigo, a verdade é uma só. O cidadão, quem tem caneta, só vai dar o recurso, independentemente de ser favorável ou contra o recurso. A regra hoje é que tem o recurso. O dono da caneta só vai dar para quem ele quiser. Entendeu? Aí... Então não tem uma regra assim, não, todos os candidatos vão ser ajudados. Não tem. Então você está enricando meia dúzia. E mantendo os mesmos, né? E aí? Para fazer essas coisas é difícil? Porque pra gente é muito difícil entender esse sistema, como funciona. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu me inscrevi, já era deputada, mas eu me inscrevi como professora de direito, né? Porque é uma discussão jurídica. Praticamente todos os partidos mandaram representantes. Todos, com exceção da Rede, defenderam não ter candidatura avulsa. Claro, eu até brinquei quando eu fui falar, eu falei, gente, isso aqui é a prova de que é um cartel, como eu venho falando, entendeu? Todo mundo combinou o voto. O Novo, o deputado Marcel Van Harten, que foi falar pelo Novo, ele ainda sinalizou que ia falar pela candidatura avulsa, mas o Novo mandou uma advogada que dividiu o tempo com ele, e quando foi o tempo da advogada, ela falou contra. Então... entendeu? Então, assim, infelizmente, é isso aí, né? Então... O que me sobra? Me sobra seguir falando que eu acredito de verdade que seria um caminho para melhorar, entendeu? Ao menos para quebrar esse... Ai, meu Deus. Ei! Ao menos para quebrar esse cartel. E estamos no ar ou não? Só o OBS travou aqui, mas ele já vai voltar, mas acho que o áudio está funcionando. Tá bom. Tá. Então vamos continuando aqui. Pode ir. Estamos no ar ainda. Um pico de energia aqui. Um pico de energia aqui. Isso só aconteceu, é a segunda ou segunda vez que acontece. Segunda vez. Foi só com a Carol Moreira. Exatamente. E mais atrás com o Spook, que era um caçador de espíritos aqui. Não, mas tivemos um probleminha com o pessoal do Pagode da Ofensa que caiu energia mesmo. É verdade. Aqui ainda estamos segurando aqui. Tá certo. Mas, Janaína, eu não entendo direito esse lance do sistema, como funciona para fazer essas grandes mudanças que todo mundo mais ou menos quer e não acontece, que é falar sobre fundo partidário, falar sobre imunidade, como que muda essas coisas? Se todo mundo... Como que as pessoas vão votar contra elas mesmas? O que incomoda é que muitas pessoas falam uma coisa antes de entrarem e aí entram, mudam. Né? Por exemplo, muitas pessoas da política se incomodam porque eu sigo defendendo as candidaturas avulsas. É muito comum pessoas que me convidam para ir para suas siglas dizerem, mas você vai parar com essa conversa de candidatura avulsa? Eu falei, eu não posso, porque eu acredito. É claro. Entendeu? Eu só vou parar se alguém me convencer que eu estou errada. Com isso, eu não estou demonizando os partidos, não estou dizendo que tem que acabar com todos, mas eu acho que tem que quebrar um pouco do monopólio, entendeu? É nesse sentido. Entendi. E em relação a fundo partidário, você acha que tá certo do jeito que tá? Não tá. É muito dinheiro para pouca finalidade social. É muito dinheiro. Por exemplo, que além do fundo eleitoral, que é aquele que vai financiar a eleição em si, tem fundo partidário, que é para as pessoas viverem dos partidos. Caramba. Não tem a menor necessidade. Tipo sindicato, velho. Não tem a menor necessidade disso, entendeu? Então, assim... E a gente sustentando. Né? Eu não consigo ver razoabilidade. Já era muito no ano passado, agora querem aumentar, sabe? Na casa dos bilhões. Não tem sentido. Mas a democracia é cara. Que democracia? Entendeu? Não tem. Ainda mais com redes sociais, que as campanhas acabam ficando mais baratas mesmo. Claro, antigamente fazer santinho, fazer cartaz, né? Ainda tem. Porque você ainda tem pessoas mais apegadas ao papel, ainda faz diferença você ir nos lugares panfletar, mas assim, as redes sociais, elas deram uma dimensão diferenciada, entendeu? Então não justifica tanto dinheiro, não justificam tantos milhões, né? Às vezes a gente fica pensando, será que gastou na campanha mesmo? Então. Será que não desviou, entendeu? Eu acredito que daria para enxugar bem. E a doideira é que isso aconteceu agora, essa discussão, durante a pandemia, que a gente estava preocupado com outras coisas, e o pessoal querendo aumentar... Não tem... não encontro outra palavra, é uma imoralidade. Né? Não é um crime, porque não é previsto como crime. E é uma discussão possível, e tem gente ainda que defende. Mas, na minha leitura, é uma imoralidade. Janaína, eu queria voltar um pouco agora, porque... meio que você apareceu para todo mundo assim, foi com o impeachment da Dilma, né? Mas eu queria entender antes.
O que você fazia? Qual é a sua formação? Até a gente chegar nesse ponto e daí a gente seguir até aqui. Eu sou formada em Direito. E era isso que você queria fazer desde pequeno ou não? Você sempre quis estudar no Largo São Francisco. É? Por quê? Você passava lá? O que não, que porque eu... Seus pais são Não, o quê? não. Meu pai é psicólogo, minha mãe é dona de casa. Porque eu sempre gostei de estudar teoria do Estado, a história do Brasil, sempre acompanhei política desde pequena. Sempre gostei, meio inato, assim. Mas você era, tipo, na escola algum tipo de líder estudantil? Fez parte de alguma coisa? Eu sempre fui uma pessoa, assim, envolvida com as causas, fossem sociais, fossem políticas. Nunca fui uma pessoa, uma aluna apática, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sempre fui muito estudiosa. Porque, às vezes, quando o estudante vai para a política, ele abandona um pouco o lado acadêmico, né? Não, eu fazia as duas coisas. E sempre gostei de acompanhar a política nacional. Entendeu? Acompanhar e discutir. Mas era uma coisa inata, assim, uma coisa minha. Meu pai sempre leu jornal, estimulava a gente a ler jornal. Mas essa parte de política sempre foi meio meu, né? Qual é o primeiro presidente que você lembra, assim? Que você começou a entender? Todos nós vivemos muito a questão das diretas, né? Diretas foi quando? Foi anos 80? Sim, anos 80. Né? Eu tava na faixa dos 10 anos ali. Então, assim, eu vivenciei aquilo. Foi muito forte aquilo, eu vivenciei aquilo com muita intensidade. Eu sempre gostei de fazer poesia e fazia umas poesias muito revoltadas. Meu pai achava... Devia ficar preocupado, né? Muito, porque ainda era o final da ditadura. E ele, uma vez, viu uma poesia que eu fiz uma apresentação. Ele falou, meu Deus do céu, você vai ser presa. Vai ser torturada, você vai ser... Nossa, meu pai sempre foi muito duro Nunca foi uma pessoa que falou, olha, filhinha, pode acontecer tal coisa. Ele sempre pintava o pior quadro, né? Sei bem como é. Meu pai é assim também. Você quer o quê? Entendeu? Nós estamos ainda numa ditadura, você é louca. Rasga esses textos. Então, assim, eu vivenciei com muita intensidade. Pegou o finalzinho, então, né? Aquela virada, entendeu? É engraçado que eu lembro também do meu pai preocupado, porque ele era professor também. Sim, porque tinha olheiro, gente, tinha, como chama, infiltrados, né? Que eu podia ouvi dedurar, isso a vida inteira. Não é? Entendeu? Nunca vi ninguém ser pego, mas era assim. Eu ouvi isso a vida inteira. E não porque meu pai tenha sido ativista nem nada. Meu pai nunca teve uma vida, assim, política. Mas ele vivenciou aquele período. Então ele dizia, não... E eu acompanhava. Então, assim, as diretas já, depois toda a situação envolvendo Tancredo, a esperança que foi, a morte do Tancredo, entendeu? Então, assim, eu me lembro bem dessa fase e dali para diante sempre acompanhei no detalhe, né? No detalhe. E eu entendia que fazer Largo São Francisco ia me capacitar para ajudar meu país. Porque é uma instituição histórica, né? As grandes causas passaram por ali. Então, o que eu queria não era fazer direito, era estudar no Largo São Francisco. Entendi. Entendeu? Aí eu entrei com 17 anos. Caramba! Fiz o Largo São Francisco e aí prestei mestrado. Então, assim, engatei ali a carreira acadêmica, comecei a advogar e fazer carreira acadêmica. Prestei concurso para ser professora. Em que área você começou? Penal. Aí prestei concurso para ser professora. Tem toda uma carreira ali dentro, são vários concursos. Eu fui fazendo os concursos. E é isso, né? Então é isso que eu sou. Sou advogada, sou professora de direito e estou na política.